Professor Gargione, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite, né, de participar dessas conversas, dessa nossa conversa. A gente está aqui no IFES com um projeto Educadores, onde a gente está conversando com grandes professores, né, e o senhor aí é um dos grandes educadores que a gente conhece em Santa Catarina, que teve uma vida bastante intensa na área também da inovação, da pesquisa, né, junto à FAPESC e outros órgãos de fomento à pesquisa, além de ser nosso querido conselheiro do Conselho Superior por vários anos, representando a FAPESC, e também docente ali do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, né, por algumas décadas, né, você vai falar um pouquinho sobre isso. Então, gostaria que o professor, se pudesse se apresentar rapidamente e aí a gente vai direcionando a conversa com um objetivo bastante específico. Eu tenho uma visão de que os grandes professores são aqueles que são lembrados pelos seus estudantes 20, 30 anos depois, que marcam, fazem a diferença. Muitas vezes temos centenas de professores, mas nos lembramos de muito poucos. E ser lembrado, para mim, depende de algumas características de ser um grande professor, ter feito a diferença na vida das pessoas, como é o seu caso. Recentemente conversei com o professor Álvaro Prata e ele cita que uma referência para ele como docente é a sua pessoa, ainda lá na Universidade de Brasília, né? Então, muito obrigado. Por favor, se apresente para nossos colegas que vão assistir essa entrevista em algum momento. Quem agradece sou eu, professor Josué, parabéns por essa iniciativa, né, e por todo o trabalho que você e a sua equipe têm feito aí no Instituto Federal, além de outras atividades que contribuem para a educação brasileira, principalmente da área técnica. Como é que eu me apresento? Eu sou engenheiro mecânico, estou com 75 anos, fui aposentado da Universidade Federal compulsoriamente, agora em outubro. Fiquei ali mais de 50 anos, nesse intervalo licenciado em Brasília, no MEC, trabalhando com o professor Stemer e depois no CNPq, professor Linaldo. Aí nesse período eu fui professor da UNB, para eu não ficar fora da sala de aula. Então, sempre estive nesse contato com os diferentes alunos, diferentes culturas da engenharia mecânica, em diferentes lugares. E por a questão, digo assim, até de oportunidade, eu acabei depois participando de várias gestões como profissional. Eu já citei aqui o Ministério da Educação, no ensino superior, nas instalações de ensino superior, depois passei pela CAPES, passei pelo CNPq, UNB, voltei aqui para Florianópolis para fazer o doutorado, ficou, né, o meu mestrado tinha sido feito nos Estados Unidos, eu era professor aqui, como sempre fui, e acabou que o governador eleito me chamou para ser o secretário adjunto de Tecnologia, Energia e Meio Ambiente. Dali, fui convidado pelo presidente da Fiesc para trabalhar no Instituto Evaldo Lodge, montei o instituto, depois fui para o SESI. O governador Colombo me convidou, fiquei 8 anos presidindo a FAPESC, voltei para a universidade em tempo integral, agora sim, né? Decisão minha. Fui chefe de departamento, enfim, resolvi fazer, como estava faltando, um doutorado lá no EGC com o tema de educação na engenharia nos dias atuais. Basicamente é esse o meu resumo aí do currículo. Que bela carreira, professor Gargione. Eu soube também que o professor já foi caminhoneiro, também já foi... isso aí eu vi aí, estava pesquisando. Eu soube também que o senhor conheceu o grande professor Stucker, né, da área de refrigeração e ar-condicionado, que também trabalhou nessa área, que é a área que eu trabalho há 30 anos. E eu vi também um documentário que o senhor deu um depoimento em relação ao professor Stemer, né, que foi aí um dos grandes professores também da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Até tem um livro dele aqui, né, contando um pouco a trajetória dele. Me conta um pouquinho como foi conhecer o professor Stemer e o professor Stucker.
É verdade, a minha família toda era caminhoneira e eu aprendi a pilotar caminhão desde cedo, né? Mesmo sem carteira de motorista, mas nunca deixei de estudar. E aí, ali que eu aprendi, né? Como é que funciona, né? Um caminhão, né? Com todas as leis de equilíbrio, forças físicas, enfim, né? Pode imaginar, né? Tá tudo ali. Vim aqui para a universidade, nesse período fui presidente do centro acadêmico, conheci o professor Stemmer de perto, e também trabalhei no primeiro computador, IBM 1130, quando chegou, era uma novidade absoluta, né? Aprender a Fortran 2. Então eu tive uma proximidade bastante grande com o professor Stemmer. Quando eu terminei, antes de terminar, eu disse a ele, eu quero fazer mestrado fora, no exterior. Ele disse, não, mas agora tem mestrado aqui, a CAPES não, o CNPq também não dão bolsa. Mas tem a bolsa do Rotary Club, então ele era do Rotary, me encaminhou, fui selecionado. E aí veio aquela seguinte dúvida, para onde eu vou, né? E nessa altura eu já, mesmo com aluno de graduação, eu já fazia disciplinas de pós, e como tal eu já lecionava ali McFlu, termodinâmica, veja só, uma confusão geral. E aí o professor Clesar, né, na época, ele dizia assim, vai lá para Illinois, tem lá o professor Stemmer, eu era da Stemmer, desculpe, professor Stecker, né? E lá é o centro da área de sistemas térmicos e as várias opções fui lá. Né? Então fiz com ele 3 disciplinas, tem uma dedicatória muito relevante aqui que ele me deixou e aprendi muito, fiz lá meu mestrado, muito rápido tinha que ser, né? Porque eu só tinha 2 semestres. E depois disso, ele esteve aqui a convite, eu estive lá outras vezes, enfim, sempre foi uma referência e me estimulei ao voltar a criar a disciplina aqui, projeto de sistemas térmicos, que era exatamente a disciplina do Stecker, o livro-texto dele. E foi isso que a gente criou na pós-graduação aqui. Depois, quando eu fui a Brasília, não tinha pós-graduação lá e a gente introduziu a disciplina de projetos de sistemas térmicos. Na graduação foi quando o professor Prata foi meu aluno, né? Só para fazer essa ligação, né? Então, com o professor Stemmer, ele me convidou depois aqui, o professor, para trabalhar com ele em Brasília, no MEC, não pude dizer não, né? E trabalhei 2 anos lá, ele voltou como reitor. E aí eu disse, professor Stemmer, eu também volto. Ele disse, não, fica lá em Brasília, quem é que vai mandar dinheiro para mim? Então acabou me esquecendo lá e fiquei 12 anos. Até que um belo dia eu tomei a iniciativa de vir. E quando vim, eu na secretaria aqui, ele foi o grande líder na montagem aqui do Parktec Alpha, né? Foi ele, o professor Stemmer. Então eu tinha uma ligação assim muito fraternal com ele, foi meu padrinho de casamento, por exemplo, né? Eu sempre visitava depois de formar, depois dele se aposentar, enfim. Uma grande figura, minha referência, digamos, meu pai técnico, meu pai profissional é o professor Stemmer, né? Sempre foi. Que história legal, bem bonita história. Aliás, assim, uma vez eu tive aula com o professor Stemmer também, né, na graduação de usinagem, poucas aulas, porque ele já estava já no final de carreira, ele deu algumas aulas só no início e a gente já se encantou, né, pela didática e pela motivação dele à frente aí dessa disciplina. E o professor Prata, era um bom estudante? Como é que ele era, professor Gargione? Não, o professor Prata é um profissional muito especial, sem dúvida. O pai dele já era pesquisador lá na área de, acho que de genética, na Universidade de Brasília. Ele foi excelente aluno. Junto com ele, outros professores aqui também optaram por vir fazer mestrado aqui. Depois ele foi fazer doutorado em Minnesota. E eu lembro bem, eu estava no CNPq, ele voltou e ele foi me visitar lá no CNPq e estava na dúvida o que faria depois do doutorado. E eu disse a ele, digo, Prata, volta para a UFSC, Florianópolis, você não gostou de lá? E aí tem toda a carreira dele, né, como um excelente professor, um pesquisador de primeira grandeza, né? Depois ele trabalhou em Brasília,
no Ministério de Ciência e Tecnologia há muito tempo, chegou a ocupar a cadeira de ministro durante o período de substituição e foi reitor, claro, né? Reitor da nossa universidade, e lidera aí o polo, né? O grande polo, que é o que criou toda essa capacitação que existe aqui junto com outros professores, né? A capacitação que temos nessa área térmica, principalmente em relação a então Embraco e depois Nidec, né? Agora recente, mas já está bastante ampliado. E ele continua ali mesmo aposentado, continua com a sua atividade de coordenação do laboratório, né? Então, o Prata é um grande amigo, somos colegas da Academia Nacional de Engenharia e temos esse privilégio de, com frequência, trocar opiniões e agrados, vamos dizer assim. É isso. Perfeito. Temos o professor Prata, foi meu orientador de mestrado também, um dos responsáveis por eu gostar tanto da área térmica, né? Fui monitor de transferência de calor ali 1 ano com ele, né? E aprendi muito, porque o método de ensino dele é realmente diferenciado. E falando em método de ensino, metodologia, né? O professor Gargione, além de docente, também teve uma ação muito forte para a promoção da inovação no Estado, né? Da pesquisa e inovação. Inicialmente, gostaria que o professor, antes de falar da docência, da sua didática, né, que ela é respeitada por muitos colegas, eu gostaria de saber como é que foi, qual é o seu maior legado que o senhor entende na área de pesquisa e inovação no Estado? Porque hoje eu vejo aí que temos vários polos de inovação no Estado, eu conheci vários deles, eu sei que nossos campos, por exemplo, quando a gente começou a expansão lá em 2007, a gente não tinha nem internet, né? Foi a FAPESC que promoveu os primeiros links, depois ampliou a nossa capacidade de acesso, porque nossos campos ficavam na periferia, né? Onde nem chegava nem telefone, nem energia elétrica em alguns casos. E a gente contou muito com o seu apoio ali à frente da FAPESC. Conta um pouquinho, que legado o senhor deixou aí em ciência, tecnologia e inovação para o nosso estado de Santa Catarina, por favor. Eu já vinha do CNPq, lá eu tive a oportunidade de ser superintendente de inovação, ligado o CNPq era muito da área científica e passou a ser o coordenador do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, não existia ministério, e então se criou uma área, diretoria, que era de desenvolvimento industrial, vamos chamar assim, da pesquisa na indústria. Fizemos um bom trabalho e quando eu vim para cá, eu fui convidado para ser o secretário de Tecnologia, Energia e Meio Ambiente, na época, secretário adjunto, perdão. Na época, o governo do estado juntou isso tudo, né? E tinha sido recém-criado o FUNCITEC, que era o fundo. Então, como secretário adjunto, eu coordenava também o fundo, o FUNCITEC. E ali se deu o primeiro passo, né, de financiar pesquisa no estado. Também acompanhei a primeira incubadora, que era ali na Trindade, né? Também a CAT estava começando, né? A Fundação CERT, né? O professor Schneider estava começando com a incubadora. E houve oportunidade de, através da FUNCITEC, financiar essas startups iniciais, né? Também, logo em seguida, veio a construção do Parque Tech Alpha, o Sapiens Park não existia ainda, né? E eu tive a oportunidade de ir lá negociar com o senhor Boabaide o terreno onde hoje está lá, né? Então, participei dessa gênesis toda. A construção do prédio onde funciona hoje a FAPESC e a incubadora Celta, né, com esse nome, Celta. Então foi bom, houve relações internacionais que a gente pôde desenvolver, a própria relação com o CNPq, a gente conseguiu montar um projeto grande, veio o Softex 2000, que era aquele projeto dos núcleos de software, né, que já tinha em Joinville, Blumenau, criamos um núcleo aqui em Florianópolis. Nesse ínterim eu fui para a Fiesc, na montagem do Instituto Evaldo Lodi, a gente dedicou a sua missão, visão diretamente ligada à inovação. Fiquei ali 5 anos, né? Então foi um período assim muito inicial, mas muito promissor, porque
que as coisas foram evoluindo e todas as oportunidades foram conseguidas e colocar em marcha isso. Mais tarde veio a fundação, a FAPESC, não era FAPESC, era a Fundação Funcitec, né, no início. O primeiro presidente foi o professor Neri dos Santos, que está aí muito atuante. Aliás, foi meu orientador de doutorado até o ano passado, né, quando eu fiz no EGC o meu doutorado. Pessoa brilhante, que eu aprendi a admirar ao longo de todo o tempo. E mais tarde, então, se formou a FAPESC e os últimos, no governo do Dr. Colombo, do Raimundo Colombo, eu fui então chamado para ir à FAPESC e presidir a FAPESC. Já tinha muita coisa em andamento, mas queria destacar aqui um projeto que foi trazido pela Fundação CERT, que foi o Sinapse da Inovação. E através do Sinapse nós financiamos aí cerca de 500 startups. A maioria vingou, uma ou outra evidente, né? Esse conceito de startup é assim mesmo, né? Algumas funcionam, outras não, mas é o risco que se toma. Aliás, nós aqui culturalmente temos um pouco esse aspecto de não funcionou, então daqui para frente eu não te apoio mais. E eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, né, o sistema lá de Israel, que eles assim, não, você não foi bem no seu projeto, me diz aí por que não foi bem. O sistema não funcionou, porque faltou recurso, ou porque a tecnologia evoluiu, e, enfim. E aí o próprio apoiador lá diz assim, ok, então agora você tem um segundo projeto e eu lhe dou em dobro. E a razão é muito simples, ele já aprendeu com aquele anterior, né? Então ele está muito mais capacitado, a chance de errar é menor. E nesse período eu também fui presidente durante 2 mandatos de 2 anos do CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações de Ciência e Tecnologia, que reúne hoje 27 fundações, na época 26. Rondônia não tinha, né? Não, Roraima não tinha. Então, tive a oportunidade também de abrir muitas frentes internacionais. Agora, falando em nome do Brasil, então, especialmente o acordo com o Fundo Newton da Inglaterra, com 25 milhões de libras, depois com a Comunidade Europeia, né, que a gente teve vários projetos, e assim foi, acordos, eu não sei quantos acordos a gente assinou, mas até na Rússia eu fui, lembro que a gente assinou um acordo lá em Moscou com os países nórdicos, né, com a Finlândia, com a Noruega, com a Suécia, com a Alemanha, enfim. Então, foi uma alavancagem bastante grande, o que permitiu que o nosso recurso aqui fosse multiplicado, assim como a gente multiplicava quando tinha fonte nacional, a fonte internacional também permitiu que, da cada euro, cada libra esterlina que vinha lá de fora, a gente casava com outra libra e ficava muito mais fácil. E o segundo ponto que facilitou é que nós tínhamos que nos adaptar às regras de lá, que eram muito mais simples do que as nossas daqui, né? Então, eu me lembro que no primeiro edital que nós fizemos com a Inglaterra, a gente abriu em maio aqui, e em dezembro nós já tínhamos tudo fechado, tudo aprovado, aí 200 e poucos projetos, né, em nível nacional. Então, foi uma dinâmica aí que eu achei foi muito relevante, fiquei bastante realizado pelo fato de dar essa alavancagem. E na medida que você, sendo presidente da FAPESC, né, e presidente ao mesmo tempo do CONFAP e assume um compromisso internacional, a sua fundação, aqui no caso da FAPESC, tem que ser referência. Ela tem que dar exemplo, ela tem que ser pioneira. Ela não pode agora dizer, não, eu não entro no jogo, não pode. Então, tudo isso facilitou na medida que a gente ia ao governador, dizer assim, eu já tenho um aqui, eu só preciso de mais um, pronto. Muito mais fácil, né? Basicamente, eu acho que esse é o ponto geral, né? Perfeito. A gente realmente acompanhou várias dessas iniciativas aqui no IFSC, né? Vários dos meus estudantes
das estudantes participaram do Sinapse, por exemplo, né, e tem esse legado, né, também aí, evidentemente, de criar essa cultura da inovação que faz tanta diferença em Santa Catarina, né? Professor, o senhor falou ali também de alguns grandes nomes, né, além do professor Stemmer, falou do professor Clesar também, né? Do professor Neri. O professor Neri, inclusive, foi, eu lembro a época que o governador era o Paulo Afonso, né? Ele era secretário e estava responsável ali pela qualidade total no governo, lá em 95, né? Eu lembro de uma apresentação do governador na Assembleia Legislativa, né? São grandes nomes, né? E aí faço também minha referência aí, obviamente, aí ao professor Clesar, né? Também foi meu co-orientador e uma pessoa formidável também que foi um grande líder na área de ar-condicionado. O senhor chegou a conhecer o professor também Hipólito? Trabalhou com o professor Hipólito em algum momento? O Hipólito do Vale Pereira foi da primeira turma, né? Eu conheci, minha turma é 67, ele se formou em 66, então quando eu cheguei, ele já era formado, mas foi professor, né? Mas logo em seguida ele foi fazer doutorado, foi mestrado primeiro, eu acho, ou doutorado, mas emendou um no outro e foi para Houston. E eu não cheguei a ser aluno dele, mas foi um dos pioneiros aqui, importantes, e faleceu assim muito prematuramente, como foi o professor Clesar, né, que nos deixou muito cedo. E a professora Vera, que é a esposa, ainda está aí, a filha, a Carmen, está lá nos Estados Unidos, fez carreira. Enfim, ele fez carreira na Nidec, em Braco, e então foi uma grande figura, um professor pioneiro aqui, junto com Arno Bowman e tantos outros aí na área térmica, né? A gente tem que respeitar. Perfeito. Foi meu berço, eu comecei na área térmica, né? Sim. E depois é que eu mudei um pouco em função da minha experiência. Só para completar, eu tive a oportunidade, quando estava em Brasília, dirigindo órgãos com responsabilidade, e eu me perguntei assim, bom, só com a engenharia resolve? Por que eu não faço um MBA? Então, tive essa oportunidade, fui lá e escolhi uma escola top, que é lá de Lausanne, o IMD, e aí quando eu voltei, então, aqui para a universidade, fazer então, o doutorado que eu não terminei na época por conta do Kleinbing, né, que é um engenheiro mecânico, nosso colega. Eu acabei criando uma disciplina também chamada Projeto de Sistemas da Qualidade, que foi por 30 anos, e agora esse semestre é o primeiro semestre que eu não vou lecionar. Então, só para mostrar assim que a gente vai mudando um pouco na medida que vai observando essas novas áreas, áreas um pouco diferentes, né, e que servem para o engenheiro e tem sido com bastante sucesso lecionar essa disciplina, por exemplo, né? Acho que é isso. Perfeito. Eu não tenho certeza. Eu creio que eu lhe dei de presente um exemplar do meu livro de refrigeração e ar-condicionado, né? Depois que eu soube que o senhor trabalhava na área. Fiz isso ou esqueci? Jesué, olha, eu acho que você me deu, eu pelo menos lembro quando você lançou, eu preciso olhar aqui na minha biblioteca, eu estou fazendo agora um 5S aqui, tem tanta coisa. Como eu abandonei um pouco essa área, né, pode ter ficado aqui, mas se eu não tenho, eu gostaria de ter autografado, porque é a minha base. Estou guardando, assim, algumas peças bastante relevantes, né? Não, é só porque eu não quero ter tido esse erro, né? Porque eu lembro que o professor me contou, né, que trabalhou com o professor Stucker, né, que é uma referência para todos nós, né? Aliás, o professor Gargione sabe que foi nosso patrono, né, da nossa formatura. Lá em 93, quando me formei há 30 anos, o senhor foi nosso patrono, né? Eu lembro bem desse momento da escolha, né? Como o senhor a turma gostava muito das suas aulas, né? Então, falar nisso, vamos falar então um pouquinho de docência, né? Em docência, quais foram as suas referências como professor? Você falou alguns nomes aí. São esses nomes são suas referências como grandes docentes? Puxa, essa pergunta é difícil de responder, Jesué. Bom, primeiro, como já faz 30 anos que você se formou, puxa vida, parece que foi ontem, eu me lembro de você como aluno, né? Meu Deus.
Imagina eu, né, com essa idade já. Então, eu aprendi dentro da sala de aula e muito fora da sala de aula também, né? Eu acho que o professor, eu acho que todos nós somos professores, né? O professor tem que entender do que ele está falando, do ponto de vista técnico, mas entender da pessoa para a qual ele está falando, né? Ou está dirigindo. Então, que aluno é esse, né? Que aluno... E principalmente hoje em dia, o aluno é bem diferente do aluno anterior, né? Você tem essa experiência, ele vem muito mais informado, ele é muito mais crítico, e aí o professor tem que avançar, né? E tem que superar essas dificuldades todas, não pode se basear só nos livros, tem que ter também uma experiência prática, ajuda bastante, né? Então, eu tive professores ótimos, né? Principalmente, voltando aí o MBA lá na Suíça, e os professores lá, por exemplo, um pouco diferente daqui, eles obrigatoriamente têm que fazer consultoria de 45 dias por ano, obrigatório. A universidade não paga, né? E isso é bom porque ele vai para a indústria e volta, ele traz o problema de ontem, né? O problema do dia. E tem que trazer a solução que funciona, né? Então, eu acho que isso sempre tem sido muito bom. Aqui na universidade, os meus professores na época, muitos eram tempo parcial, até porque alguns estavam ainda se formando, né? O professor Arno Blas, Nelson Bach, estou citando aqui, eles estavam ainda fazendo o seu mestrado, doutorado, então... Eu tive professores novos, tipo Tomelin, fui recém-formado, nos deu máquinas térmicas, o Arno Boma tinha recém se formado, ou há pouco tempo, né? E, se bem que ele depois foi para a Alemanha, fez doutorado lá, né? Então é muito difícil eu destacar, assim, professor, a não ser esse, o Clesar, que era de fato Carlos Clesar, né? Que era uma pessoa que eu trabalhei diretamente ali no núcleo térmico e me orientou, e eu fiz alguns trabalhos com ele, enfim, né? Foi um trabalho muito bom, né? Perfeito, não, belas lembranças, né? Realmente grandes professores. Eu faço uma pergunta: o que você já começou a responder quando disse algo muito importante, né? Que o professor tem que compreender qual é o aluno que está ali à frente, né? Isso é muito importante. A gente aqui dá aula para o aluno do curso técnico integrado, para o subsequente, dá aula para a Proeja, para engenharia, licenciatura, às vezes na mesma semana, né? Então acaba sendo interessante que são perfis muito diferentes, né? E acaba sendo um exercício bem didático isso, né? Para o senhor, quais são as características que faz um grande professor, um professor de excelência, né? Na sua opinião, sem falar do nome de uma pessoa específica, mas o que nessa longeva carreira, né, de mais de 50 anos, aí, praticamente docência, né? O que o senhor vê que um professor ele se diferencia? Como é que o que torna ele diferente e lembrado pelos seus estudantes, às vezes depois de 40, 50 anos? Um pouco de fato eu já falei, né? Você tem que tratar cada aluno individualmente. O Josué é diferente do João, da Maria, enfim. Cada um tem as suas dificuldades, muito jovens ainda na sala de aula, precisa decidir para que área vai, qual é o seu perfil, né? O que eu sou de fato bom. E a nossa universidade, o nosso curso de engenharia, tem essa vantagem de ter muita atividade fora da sala de aula, né? Empresa júnior, compete, enfim, tanta coisa que desde cedo, né? Quando o aluno está aborrecido lá eu digo aborrecido porque não é muito fácil passar lá pelos cálculos, né? 1, 2, 3, enfim, né? E as matemáticas todas e as físicas. Mais estressado do que aborrecido. Mais estressado do que aborrecido. Desculpa interromper o senhor. Tá bom. E aí ele foge um pouco ali para o tecnológico, já começa a mexer na máquina e tal, aí melhora bastante, né? Eu gostaria até de citar que há 2 anos e meio atrás eu resolvi criar uma disciplina, não sei se você já conheceu, chama-se Construindo a Carreira em Engenharia. E
Não? E então, a ideia foi da visão de que o aluno tem dificuldade de escolher para onde vai, o que ele de fato é. Então, o ano passado eu não lecionei, mas esse ano eu estou como voluntário. Segunda-feira eu reinicio a disciplina pela 4ª vez. E é uma disciplina que tem tido um sucesso danado. Só para você ter uma ideia, foram 70 alunos matriculados agora lá no 22.2. E interessante, alunos não só da mecânica, como da computação, da elétrica. Eu tive uma aluna que já estava no mercado, ex-aluna, e voltou e resolveu fazer a disciplina. Já falo dela assim, dizendo o que a gente quer oferecer. E então, o primeiro passo é trabalhar bem os soft skills de cada um. Então, tem uma empresa de consultoria que vai fazer isso, já fez da outra vez. Qual é o perfil do Josué, qual é o perfil do Gagione, qual é o perfil de cada um, passa por um banco grande, né, de avaliação. Então ele já começa a disciplina dizendo assim, peraí, eu não tenho bem esse perfil, tenho outro, onde é o meu ponto forte, ponto fraco. O segundo bloco vem com planejamento estratégico. Bom, cada um, ao final da disciplina, tem que fazer o seu planejamento estratégico, seu plano de carreira. E é um plano que tem missão, visão, valores, 5W1H, enfim, tem tudo que tem um plano pela frente. E ao longo do caminho ele tem que ir mostrando o seu plano para a turma, né? Então ele tem que ir apresentando as várias etapas e toda a turma ajuda, né? Eu estou agora com 30 alunos, não 70, né? Foi limitado, porque não tem muita gente. E ao longo da disciplina, quem vem falar sobre sua carreira é gente do mercado. Não é o Gagione é só o organizador, né? Então nós temos diretores da WEG, diretores da Embraco, da Nidec, da Tupi, da Embraer, tem gente que é empreendedor, tem professor pesquisador. Então a gente procura dar um leque assim de todas as opções que hoje o engenheiro pode ter. Ele pode trabalhar na área financeira, ele pode trabalhar na área de informática, ele pode trabalhar. Então, na medida, essa disciplina, estou citando, porque eu sou entusiasmado, afinal, né, foi cria recente, né, que os alunos se encontram, ajudam a encontrar. Muitos dizem assim, não, eu já descobri que eu não vou ser nessa área. Outros dizem, não, eu vou para essa outra, me descobri, né, então... E isso faz com que ele até exija dos professores depois um desempenho melhor naquela área, porque ele sente que tem essa necessidade, né? Então, algumas tecnologias modernas também são oferecidas dentro da disciplina, por exemplo, inteligência artificial e transformação digital. Esse é um conteúdo que todo mundo fala, mas nós vamos ter aí o professor Neri, de novo, dos Santos, que vai me ajudar a mostrar um pouco isso, né? Então, hoje, o professor ele não pode só repetir o que os livros dizem, né? Eu acho claro que na área básica não tem como. O que diferencia o engenheiro das outras profissões? O fato dele ter essa lógica, ter essa base, ele ser criativo, dele confiar naquilo que ele aprendeu. E então, um dia desse eu encontrei uma profissional que fez 2 anos de engenharia, depois foi para a área jurídica, enfim. E eu perguntei a ela, disse, mas qual é a diferença que você tem aqui em relação aos colegas? Os 2 anos de engenharia que eu fiz. Por conta de que ela criou todo esse racional que é nosso, né? Então, o professor tem que ser isso mesmo, né? Ele tem que estar atualizado, ele tem que entender, ele tem que, enfim, ser amigo, ele tem que ser parceiro, ele tem que, enfim, ser um conselheiro, de fato, né? Muitas vezes o aluno vem, eu acho que acontece isso com você também, né, Josué? E vem lá com seus problemas, às vezes, muito pessoais, né? Você tem que saber indicar isso e colocar, assim, ânimo nele, porque capacidade todos têm, mais para uma área, mais para outra. Quem faz o curso de engenharia, por exemplo, é porque tem capacidade, não pode dizer que não tem. Então não pode, quando eu vejo assim a evasão, eu fico muito triste, porque
imagina, né? A pessoa está no meio do caminho, por alguma razão ele deixa o curso, então a gente tem que salvar essa pessoa e ir conduzindo, levando. E essa experiência do professor na prática, isso tem me ajudado muito, né? Quando eu, na sala de aula, procuro apresentar pessoas que eu conheço no mercado, ou quando eu mesmo, né, declaro minha experiência pessoal, isso tem ajudado. Então, não é o livro em si, mas são os anos de experiência. Não sei se eu respondi, Josué. Não, Foi um pouco longo. Depois você corta aí, tá? não, tá excelente. Eu não sou da geração TikToker, não. Eu gosto de ouvir as pessoas, né? E eu acho que nem gosto de ficar interrompendo muito também, porque eu gosto de ouvir e ficar pensando. Aliás, na minha época, né, quando eu fiz graduação, uma disciplina que chamou muita atenção na primeira fase era a Introdução à Engenharia. Aí, quando o senhor estava falando, me lembrei que aquela disciplina, ela também tinha esse objetivo de ensinar para a gente qual é o mundo da engenharia. E hoje o senhor traz uma novidade, né? Que aquela novidade era do Baso e do Teixeira, né? Grandes professores também, eles criaram aquele conceito que depois foi copiado por muitas universidades, e de repente a gente ali enxergava um pouco, eu posso trabalhar aqui, trabalhar ali, porque ele trazia também. Eu me lembro que o José Eduardo, que era do PET na época, que depois estava aí à frente do Sapiens Park, né, o Eduardo, ele fez uma apresentação para nós lá na primeira fase. Eu me lembro dele até hoje, da apresentação dele, me chamou a atenção. Ele era vibrante desde aquela época, né? Então, é uma disciplina que provavelmente, eu não sei em que fase isso está ofertando essa disciplina, mas ela faz, com certeza, ela deve contribuir muito para as pessoas se encontrarem, até porque traz aí técnicas também de planejamento estratégico que eu não tive durante a graduação. Eu fui aprender depois na escola de governo, ali na Assembleia Legislativa, né? Não, é interessante que, claro, tem essa disciplina que é obrigatória lá no primeira fase. Os alunos que vêm para essa outra disciplina construindo carreira, em geral, é do meio do curso em diante, quase já do meio bem profissional, né? Já viveu a universidade, uma boa parte, então já tem um grau de maturidade, tem experiências, já passou às vezes por estágio, enfim, né? Um pouco diferente, mas se complementa, ótimo, excelente lá o Baso e o Walter Baso e o Teixeira, né? São os dois professores, até hoje estão lá. Sim. Já estamos terminando, né? Para não tomar muito seu tempo, eu só tenho mais duas perguntinhas rápidas, né? A primeira, né? Você falou um pouco da evasão na engenharia, né? Eu tenho alguns números, não sei se são aí atualizados em relação aos seus dados, né? Que você é uma pessoa que está sempre no meio aí. O curso de engenharia ele é procurado por um conjunto restrito de estudantes universitários. A última informação que eu tinha é que a cada 100 alunos de graduação, apenas 6 vão fazer um curso de engenharia. Provavelmente metade se formam, 30% ou metade se formam. Ou seja, é um número restrito, né, de profissionais. A que o senhor atribui esse processo de evasão, ou tão grande, ou esse afastamento dos estudantes da engenharia? Por que a engenharia no Brasil não tem esse apelo que tem em outros países? Bom, só para dizer, Josué, isso é um fenômeno internacional. Talvez nós aqui um pouco mais sério, né, em países em desenvolvimento, mas mesmo em cursos assim bastante clássicos no mundo, a procura de alunos tem sido reduzida. Eu acho que esse é um tema que nós estamos começando a estudar aqui, mesmo o nosso curso tendo esse ranking sendo o melhor das federais, né, falar aqui da mecânica, na federal, no Brasil, é padrão internacional, dado o seu corpo docente, o corpo discente também, de boa qualidade, mas a procura, já tivemos 10, 20 candidatos para uma vaga, hoje, não sei como é que foi esse último vestibular, mas no anterior foi 3,7, né? Engenharia de materiais nem chegou 1 para 1. É que houve uma proliferação de cursos à distância, né? Online, que facilita, muito mais barato, a pessoa fica em casa. O que se questiona é qual é o aprendizado real que você tem. Ok, eu tenho o mesmo título, tem lá de engenheiro, não, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que a
pessoas têm outras opções. Um tempo atrás eu conversava com um aluno e ele desistia. Eu disse, por que você desistiu? Eu disse, por que eu tenho que... Ele dizia, por que eu tenho que ficar mais 3 anos aqui se eu já tenho um bom emprego? Fui para a área de informática e não preciso do título. Né? E as próprias indústrias dizem assim, o que interessa é a competência, ele não precisa necessariamente ter o título, né, de engenheiro. Então, tem muitas variáveis aí que estão em jogo e nós estamos formando aqui no nosso departamento um grupo para estudar um pouco isso, enquanto temos ainda um bom nível, de ver quais são as tendências internacionais. Aliás, isso foi foi o tema da minha tese de doutorado. O que tem por aí, né? Qual é o impacto e o que pode ser feito para melhorar, como atrair, né? Então, também tem um grupo na Academia Nacional de Engenharia, onde eu também faço parte, de educação da engenharia, tem essas questões todas sendo discutidas. Então, José, não tem uma resposta, é um problema complicado, eu acho, um problema crucial, sério, e que tem que ser avaliado, e se for o caso, temos que mudar a rota, né? Há uma tendência de o professor achar que ele está sempre correto e não quer mudar, mas ele... Imagina você chegar e dizer assim, a tua disciplina ali não serve mais para nada, cancela, né? A reação sua é uma reação, vai dizer, não, mas não pode, essa é essencial, né? E a gente tem discutido aqui com o básico, e às vezes a gente diz, puxa, dá um foco um pouco mais prático para o aluno, motivar mais. Não, ele tem que aprender aí as derivadas integrais e o sistema. Bom, aí o que acontece? O aluno fica um pouco desmotivado, ele roda, ou ele passa com sacrifício, ou ele abandona, né? E, enfim, depois ele esquece, diz assim, nunca mais quero ver isso, porque sofri, né? Eu estou falando assim, talvez exagerando, mas existe esse pensamento, né, de que mudanças precisam acontecer e às vezes a gente tem dificuldade. Isso é uma questão mundial, né? Mas temos tempo ainda para ir melhorando aqui. Tenho só mais uma pergunta, mas eu até vou aproveitar para fazer um comentário, porque a impressão que dá é que eu comecei, por exemplo, na Escola Técnica Federal na época de máquina de escrever, né? Eu ainda programava no Artify, não tinha computador pessoal quando me formei também, né? E Fortran, e eu vejo que o currículo de 30 anos atrás, ele continua tão grande quanto, mas hoje nós temos inteligência artificial, tem internet, é fácil você obter informação, você pode fazer qualquer curso em qualquer faculdade do mundo, EAD, inclusive, para complementar a tua formação, então não precisaria, talvez, um curso tão extenso como é depois de 30 anos. Mas o senhor tem toda a razão, as pessoas são muito apegadas e ninguém quer abrir mão da sua caixinha, da sua área de conhecimento, ou mesmo trabalhar em bloco, porque às vezes aquele conteúdo todo poderia ser dado, por exemplo, por 2, 3 professores numa única disciplina, trabalhando em projetos integradores, e não necessariamente lecionando em sala de aula toda aquela teoria que realmente pode ser interessante para uma pessoa que vai fazer pesquisa, mas para um engenheiro talvez não seja tão adequado. Mas a minha última pergunta para fechar com chave de ouro é, professor Gagione, aqui o senhor atribui o estado de Santa Catarina a ser um dos estados mais inovadores do Brasil, com tantas empresas, com tanto resultado, e ser esse polo tão grande na área de informática, da indústria, como a gente percebe no Brasil? Puxa vida, né? Eu acho que tem uma questão cultural, né? As pessoas, a educação, né? Nós temos universidades pelo estado todo, Instituto Federal em todas as regiões. Quantas unidades tem? 20, provavelmente? 22, não 22 sei. Do Instituto Federal Santa Catarina, mais 15 do Instituto Federal Catarinense. Tem o catarinense também, né? Você imagina, né? Então, quantos cursos de engenharia tem em Santa Catarina hoje? Tem uma infinidade. O Grupo ACAT, claro que a Federal sempre é a referência, né? Mas tem cursos muito bons. Nós temos cursos aí em Joinville, tem cursos em Chapecó, tem cursos em vários lugares, né? Então, houve sempre esse cuidado de capacitar as pessoas. O outro ponto é as indústrias que nós temos, né? Na medida que a indústria é demandadora de pessoal qualificado, né? Você pega aí a WEG, só para citar, né? Está em 12 países, 4. Tem fatura aí, não sei
quantos bi, né? E nem vou citar o número porque posso errar, né? Mas só de engenheiros são 4.000. Você imagina, eu conheci o primeiro engenheiro da WEG, né? Que foi o Moacir Sens, né? Hoje tem 4.000. Né? Então, veja o poder disso, né? Você pega aqui Cerâmica Porto Belo, de referência, outras cerâmicas lá do Sul, a Fundição Tupi, muito historicamente, né? Desenvolvendo muita coisa, a agroindústria lá no Oeste. Quer dizer, todo esse caldo de cultura, né, de empresários que estão competindo no mundo na área internacional, com a ênfase na qualidade, boa educação e boas escolas, né, faz com que, e até o espírito empreendedor, né, eu acho que esses projetos que foram incentivados aqui, os centros de referência, os Sinapses, por exemplo, né, só para citar, que agora é nacional, né? Agora chama-se Centelha. Né? Bom, isso foi coisa do diretor lá da FINEP, que disse, não, Sinapse não, é Centelha. Tá bom, então fica Centelha. Né? Me lembro dessa discussão. Então, acho que tudo isso vai bem a próprio poder do Estado menor, né? A gente aqui se vira com pouco Estado, né? Embora a gente tenha toda a burocracia, mas o Estado sempre foi muito parceiro, né? Não é o Estado lá, a iniciativa privada aqui, enfim. Então, o nível cultural, o nível econômico, o nível educacional, enfim, e o poder e a capacidade de gerir isso tudo, e o próprio orgulho, né, do catarinense, assim, eu quero que o meu produto seja número 1, por que não? E dá para fazer, né? Não sei se eu respondi, mas é difícil responder essas perguntas aí. Não, são perguntas difíceis mesmo, por isso que eu estou fazendo para uma pessoa fora de série, um professor extraordinário. E com isso a gente vai encerrando então essa conversa muito agradável, aprendi muito. Eu vou inclusive colocar no link depois do YouTube as referências, né, que o professor falou. Provavelmente a sua tese deve estar disponível também ali na UFSC, né, para consulta pública também. Eu creio que várias dessas informações podem ser complementadas. Gostaria também de receber mais informações sobre a disciplina, né, de carreira que o professor está lecionando como voluntário aí na UFSC também, porque é sempre um prazer aprender com pessoas inteligentes, capazes e tão dedicadas à educação e à ciência e tecnologia do nosso Estado. Muito obrigado por tirar esse tempo para conversar com a gente. E fica o convite, você já está convidado aqui publicamente para ser um dos falantes na disciplina, trazer a sua experiência, a sua visão, a sua oportunidade. Vamos agendar um dia. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido de alguma forma aí muito agradável, útil, mas muita coisa a gente provavelmente esqueceu, outras a gente não conseguiu responder. Estou à disposição, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso e muita saúde, professor, que tem ainda muitos anos ainda de docência pela frente, porque o nosso Estado precisa de pessoas como o senhor. Muito obrigado. Obrigado também.